Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Magnífico Senhor. Ora, Deus bondoso e a bondade do Senhor sobre nós, e trazendo à nossa vida o conhecimento da sua palavra, trazendo a nós a oportunidade da reconciliação. Toda vez que Deus traz-nos a palavra, entendemos que é uma oportunidade de reconciliação para os humildes, reconhecendo que nada somos e que sem Ele seríamos criaturas, vermes, andando por este mundo esperando a morte. E graças ao Senhor, ao confiarmos em Deus a nossa vida, nós não esperamos mais a morte, porque ela já não existe para aqueles que estão em Cristo. Porque nem a morte, verso 35 adiante de Romanos 8, vai nos declarar que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Jesus vai dizer para Marta e Maria: as irmãs de Lázaro serão registradas em seus corações o que disse Jesus: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 11 de João. Então nós agradecemos a Deus por essa semana profética que nós começamos ontem, e o tema desta semana, hoje é a segunda madrugada, é amando a Deus, ou amar a Deus, ou dar a Deus o amor da qualidade que Ele recebe. Aprendendo a amar ao Senhor, aprendendo o teor do seu amor, para que nós possamos amá-lo na qualidade excelsa da que Ele recebe. E recebendo Ele o nosso amor, demos exemplo de um casal que se ama. Evidentemente que pode haver as suas raras exceções, por estupidezes e por má índole, mas se alguém é amado e há o respeito entre o casal, aquele amor será mútuo, aquele amor será de cumplicidade, aquele amor será um amor que não tem troca, mas ele tem sempre uma entrega, sempre à procura de superar a expectativa da pessoa amada, que o tem surpreendido com presentes, com carinho, com palavras de ânimo, de amor, enfim. Assim é com Deus. Nós ensinamos e demos o exemplo da cruz do Calvário. Deus poderia ter feito qualquer coisa para nos provar o amor, até porque a própria vida, sem pagar por ela, já é a prova de um grande amor, porque a gente faz da nossa vida, pelo livre-arbítrio, o que desejamos. Você vê que Deus, o amor de Deus é tão grande que Ele te deixa você viver. E ainda que você não abra sua porta, Apocalipse 3:20, para Ele entrar, você continua com a sua ceia, porque você ceará comigo, eu ceará contigo, e eu cearei com você. Então, quer dizer, mesmo que você não abra, eu vou permitir que você continue a sua ceia. Vou permitir que você continue a sua vida, os teus sonhos, não é assim? Por isso que gente nasce, vira ateu, ou torna-se ateu, não crê em nada, mas vive, viaja, casa, se dá em casamento, prospera. Olha aqui, bastava isso. A gente ia raciocinar e dizer: o amor de Deus é muito grande. Como é que Ele coloca o mundo? A companhia de luz, de energia nos cobra conta, a companhia de água nos manda conta, a Receita Federal, ela nos cobra os impostos, e por aí vai. Mas Deus colocou esse mundo e não cobrou condomínio. Esse grande condomínio chamado mundo, que tem praias lindas, virgens, esse mundo que tem as suas ilhas, as suas belas paisagens, ainda não exploradas, as suas N florestas.
Ele nunca cobrou condomínio para morarmos aqui. Bastasse isso para dizermos: o que darei ao Senhor? Salmo 116, por todas as suas bondades. Mas ainda assim, ele leva o teu filho na cruz e o deixa morrer de uma forma cruel por causa da nossa vida, porque ele sabia que mesmo sem cobrar condomínio para morar aqui neste mundo, nós não amaríamos ele. Ele sabia que mesmo com saúde, dando regalias, dando oportunidade de dirigir bom carro, de morar onde deseja, de criar, inovar, sonhar, inventar, mesmo assim ele sabia que as pessoas não amariam ele. Então ele dá o seu filho. Mas ele sabia também que entregando o seu filho na cruz, a maioria não amaria ele. Por isso que a porta é estreita, e larga é a porta do mundo. É tão estreita que muitos procurarão passar por ela, procurarão encontrar e não encontrarão. Olha que coisa tremenda de Deus. Ele sabia que a cruz não traria amor na grande maioria. Mas o seu amor excede o nosso entendimento. E ele trouxe esse amor. Ele deu essa vida por nós, mesmo sabendo que trairíamos ele em muitos momentos. Então nós citamos Abraão. Começamos com Abraão, dando o seu filho, largando a sua parentela, os seus pais, nunca mais os vendo, indo para uma terra que não havia promessa de que lá seria fácil. Tanto que no caminho ele passa pelo Egito, há uma fome na terra, e ele vai buscar socorro no Egito, porque senão não há como sobreviver. Há uma escassez naquela geração, naquele tempo, generalizada. Mas Abraão deixa tudo. Dizima quando Deus não pede oferta. E Deus o abençoa. E hoje eu quero falar de Davi. O segundo exemplo de amar a Deus na qualidade de Deus, da que Deus recebe. Porque Deus, recebendo o seu amor, pode ter certeza. Este amor é tão duro como a sepultura. Cantares 8:7. E nem as muitas águas, nem tudo que possa acontecer diante da sua vida, mesmo diante de tantas mudanças e circunstâncias, nada pode apagar esse amor. Nada pode sucumbir esse amor. E ainda que desse o mundo inteiro a fortuna a Deus por este amor à sua vida, ele desprezaria, está escrito 8:7 de Cantares. E nós queremos, inclusive, agradecer a Deus. É um amor tão grande que ele tem tido, eu posso dizer pela minha vida que eu tenho que muito agradecer. Então, dar é um dom. Porque é melhor dar do que receber. Está em Atos 20:35. Por que Deus diz? Por que Jesus mandou Lucas escrever isso em Atos? Porque ele diz, quando você dá, você provoca o meu Pai a te recompensar. Você provoca o meu Pai. Por isso é melhor você dar antes de receber. Em outras palavras, mesmo que você não dê, papai continua a dar. Ele dá o dom da vida. Como eu disse, pessoas dormem, comem, casam, viajam e nunca deram dízimo nem oferta, nunca serviram a Deus. Então Deus dá. Mas é melhor dar do que receber. Porque quando eu dou, eu provoco a Deus viver não debaixo da misericórdia, mas do favor de Deus. É por isso que esse ministério tão pequeno faz tanta grande obra. Então, meus amados irmãos, eu quero ler para você o Salmo hoje de número 106. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 4 e 5 que diz assim, o Davi: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade. Lembra-te de mim
para que eu possa, junto ao teu povo, ver a tua salvação. Para que eu tenha tempo para ver os bens dos teus escolhidos. Para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos. Por isso, eu preciso que o Senhor me salve de tantos inimigos que querem a minha morte, querem me eliminar prematuramente, querem tirar a minha vida. E eu gostaria de viver mais para ver a prosperidade dos teus escolhidos. Para que eu me alegre com a alegria da tua nação prosperando. Para que eu me glorie com a tua herança, que é o teu povo. Começa por aí. Olha o propósito de Davi para viver. Olha o propósito de Davi numa oração. Eu quero viver para não só ver a prosperidade, mas eu quero alegrar. Eu não quero ver para invejar. Eu quero ver para me alegrar com a prosperidade do seu povo. Eu quero ver a tua glória. Eu quero te exaltar. Me dê essa oportunidade. E Davi luta como Mardoqueu, os dois homens que mais lutam, Mardoqueu no capítulo 10, versículo 3 de Esther, que a vida toda foi em luta, em prol de enriquecer e abençoar todos os judeus. E como ele, foi só Davi, que lutou não só para os seus parentes, mas por toda uma nação. É como se você lutasse pelo Brasil, a Lília que está na América lutasse pela América, ou quem estiver aí nessa oração, tiver em alguma nação, estivesse orando em prol de toda uma nação, não em prol só da sua igreja, da sua denominação, dos seus vizinhos, mas em prol de toda uma nação. Por isso que ele vai tornar, em Atos capítulo 13, 22, Lucas vai deixar escrito que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele não vivia para si, tudo dele era o Senhor. E quando errava, ele reconhecia o seu erro. Lembra do Salmo 139, verso 23 e 24? Em que ele disse: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu posso ter alguma coisa errada, então o Senhor que sonda e me conhece, olha dentro do meu coração, veja o que não presta, arranca fora e me guie no caminho da salvação, no caminho da luz, no caminho da vida eterna. Isso é amar a Deus. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. E amanhã, quarta-feira, amanhã não, depois da manhã, eu quero ministrar Mistérios do Espírito Santo. Uma mensagem muito profunda sobre o Espírito Santo. Você que ainda não tem o nosso livro, adquira pelo nosso site, www.pablojimenezministério.com, ou pelo site da Amazon. Embora pelo site da Amazon está bem caro, mais caro do que o nosso site, porque o livro tem 600 e poucas páginas. Eu oriento, são 3 livros que está lá. Espírito Santo, eu preciso conhecer o teu fruto. Espírito Santo, eu preciso conhecer os teus dons. E Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Esse, o mais grosso, vai mudar a tua história. Vai te ajudar a sua vida. Enfim, mas quarta-feira eu quero pregar o que vai estar no segundo livro do Espírito Santo, que é uma outra dimensão de revelação. Então, nesta quarta. Então, Davi, ele sabia como agradar a Deus. No Salmo 51, verso 10 e 11, ele vai dizer: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito Santo, devolva-me a alegria da salvação, meu Deus. Me dê um espírito voluntário para te servir. Olha como amar a Deus, o amor na qualidade que Deus recebe. Ele quer salvação, ele quer o Espírito Santo, ele quer ser voluntário, ele não quer fazer nada por obrigação religiosa, por obrigação do judaísmo, porque ele é um hebreu. Ele quer servir a Deus, ele quer servir movido por um amor inagualável, sabe confessar os seus pecados. Salmo 32, ele sabe agradecer. Bem-aventurado aquele qual Deus não imputa os seus inúmeros pecados, esquece deles. Davi sabe como amar a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 22, Davi comete um erro. Com Batseba, o filho adoece. E esse filho está à beira da morte. A Bíblia diz que ele passa 7 dias sem banho, sem comer, jejuando e orando, dentro de um lugar escuro.
E os soldados, os seus oficiais, a sua família preocupada com ele. E a Bíblia diz que no verso 22, quando ele descobre que a criança acaba de morrer, ele sai de dentro daquele cubículo, daquele lugar melancólico, e pede que se prepare um banho, roupas limpas, comida, e a Bíblia diz que ele entra então dentro do templo para adorar ao Senhor. E os seus oficiais o questionam: por que você está adorando a Deus? Por que o senhor está tão feliz, já que quando seu filho estava doente, o senhor estava tão triste? Jejuou 7 dias, 7 noites, agora ele morre. E o senhor está alegre? Aí Davi responde: eu pensei que as minhas lágrimas, que o meu jejum e a minha oração pudesse fazer com que Deus me favorecesse, pudesse salvar o meu filho. E conjectura minha, como se Davi dissesse: agora eu sei que Deus não salva pecado. O que começa errado vai terminar errado, vai acabar, tem que apagar essa mancha. E ele vai aprender que com Deus é amor, justiça e juízo. Então, ele não murmura. Ele diz: por que o senhor fizeste isso? Meu Deus e meu Pai, que coisa linda. Quando você tem um filho que você tanto ama e o perde, e você agradece a Deus, você entra para dentro do templo para adorar a Deus. É assim que nós fazemos? É assim que você faria se perdesse o teu filho? Eu sei que não é fácil, quem já passou por isso, mas nós temos exemplos na Bíblia. Davi era de carne e osso como nós, mas a diferença no comportamento é o quanto se ama a Deus. Mas para amar a Deus, tem que conhecer a Deus, é o que nós lemos no capítulo 14 de João. Se você não conhece os mandamentos de Deus, verso 21, se você não conhece a sua palavra, verso 23, como você vai amar a Deus? Se você nunca teve experiência com Deus, as suas experiências sempre orando, pedindo proteção, pedindo isso, pedindo aquilo, mesmo que seja para os outros, não seja para você, isso não quer dizer comunhão com Deus. Porque está lá em 1 Coríntios 13, eu cito sempre esse versículo de 1 ao 3, não importa se você deu o seu dinheiro todo para os pobres, se você quer se matar por alguém, sem amor nada adiantaria. Não adianta fazer por partidarismo, por emoção, porque você decidiu fazer por conta própria justiça, por sua força. Eu quero me matar em prol de uma nação. Nós não podemos salvar a nação. Jesus já fez. Mas será que nós temos coragem de entregar a Deus todos os nossos momentos que nos causam lágrimas ou que nos faz pensar que é perda, que Deus foi irresponsável? Mas Davi não, ele adora o Senhor na perda do seu filho, da mulher que quem sabe ele mais amou, Batseba, ou o Espírito Santo. 1 Crônicas 29, 14, ele disse, quando ele dá toneladas de ouro a Deus, no verso 3, ele disse: como é que o Senhor pode lembrar de nós e do teu povo, de mim como rei? Como é que o Senhor pode ser grato por tudo que demos ao Senhor? Porque Deus faz uma promessa a toda a sua família, a toda a sua descendência, 1 Crônica 29. Ele disse: não lembre de mim, por quê? Eu sou um miserável. O que faz o Senhor? Lembrar de nós. Se tudo que nós demos ao Senhor para o teu templo provém de ti, Deus. Amar a Deus na qualidade que Deus recebe. Olha que lindo. Em 2 Samuel, capítulo de número o Espírito Santo 7, quando ele quer edificar o templo, é o sonho dele. E Deus disse: não serás tu, será o teu filho. Porque derramaste muito sangue durante as guerras. Quer dizer, matou além do que devia. Mas você já arrependeu. Mas eu quero que você saiba que, por isso, você não vai edificar o meu templo. Ele se alegra e disse: eu agradeço ao Senhor, porque permite que o meu filho das minhas entranhas faça isso. E nem assim fez com que Davi tivesse problema de entregar tudo que tinha meu filho. Durante anos o seu pai arrecadou ouro, cedros, mármores, prata, tudo do bom e do melhor para a casa de Deus. Deus não me deu essa oportunidade, mas entrega a você tudo isso para que você construa, que a honra seja sua e a glória sempre do Senhor. Amando a Deus,
da forma, da maneira que Deus recebe. Meu Deus e meu Pai. Segundo Samuel capítulo 6, ele quer trazer a arca do Senhor para Jerusalém, mas ele quer dar a ela um bom lugar. Davi se entristece porque ele está morando na sua casa de cedro, na sua bela mansão, no seu belo palácio de cedro. Ele disse: não pode, a arca do meu Senhor está numa tenda de pano, de pele de animais. Amar a Deus na qualidade que Deus recebe. Tudo dele é Deus. E a Bíblia diz que ele está levando a arca. Ele quer levando a arca de volta. Ele quer a arca em Jerusalém. E a Bíblia diz que, porque algum dos seus homens tocaram na arca ilegalmente, ele morre, ele se entristece. Por que isso aconteceu? O que nós fizemos de errado? E aí ele faz a coisa certa. A partir do verso 13, ele, a cada 6 passos, ele diz: vamos fazer o seguinte, até que essa arca chegue em Jerusalém, a cada 6 passos, vamos matar o animal e adorar o Senhor. Você imagine, eram quilômetros e quilômetros, levaria dias. E diz: a cada 6 passos se para. Você imagine, você tiver viajado da tua casa, na cidade mais próxima, e ter que parar a cada 6 passos para adorar a Deus. Mas era um ritual, tinha que matar um animal sem defeito. Aspergir o seu sangue, derramar o seu sangue, queimar o animal, a fumaça subir nas narinas do Senhor para que ele desse mais 6 passos. Amar a Deus na qualidade de que Deus recebe. Muito temor, muita reverência. E a Bíblia diz então que quando a arca chega em Jerusalém, ele tira as suas vestes de rei e dança como uma criança na presença da multidão dentro de Israel que espera a arca. Diante de uma multidão, ele tira as suas vestes de honra para dizer ao povo: diante do Senhor, quando o assunto é Deus, a glória é toda dele. A arca chegou aqui, a aliança está no meio de nós por causa da misericórdia dele. Então aqui e agora, eu não sou mais rei. É ele que reina sobre vós. Amando a Deus na qualidade de que Deus recebe. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 1 em diante, Davi faz uma canção quando ele vence todos os seus inimigos. Ele lembra de Deus e faz uma das canções mais belas. Segundo Samuel 22, 1 em diante, leia depois na sua Bíblia. Ele faz uma canção linda, como Maria vai fazer no nascimento, antes do nascimento de Jesus, quando encontra com Isabel. Louvado seja Deus. E ele canta ao Senhor, lembra de Deus nos momentos difíceis, adora a Deus nos momentos de colheita. Para Davi, todo tempo é tempo de adorar. Lembra? Indo na arca, tempo de sacrifício, perde um dos seus melhores homens, um dos seus melhores amigos, porque tocou na arca errada, mas ele adora o Senhor. E oferece a Deus quantos animais ele ofereceu a Deus até chegar em Jerusalém. Quantos? E tudo perfeito, porque não podia ter defeito. Então ele adorava nos momentos difíceis e adorava no momento da bonança. Salmo 116, eu disse agora há pouco, verso 12, ele disse: o que darei? Não é o que farei, não. O que darei, o que eu vou dar? Eu posso fazer a obra sem dar nada. Mas disse: o que eu darei por todas as bondades do Senhor na minha vida? Aí ele disse: pagarei os meus votos diante do povo, os votos que prometi ao Senhor, quero que todo mundo veja. Eu não queria aparecer, não. Por isso que a gente tem que saber. Muita gente diz: olha, eu ajudo muita gente, mas ninguém sabe, eu escondo. São pessoas hipócritas que não conhecem a Bíblia. Então os testemunhos de Davi, não é para Davi aparecer. Por que Deus deixou? Para a gente aprender. Porque se não tem testemunho como esse, como é que eu vou abençoar, fazer a obra além daquilo que a Bíblia pede, se a Bíblia não tem exemplo nenhum? Se não mostra alguém que deu. Não, deu e mostrou que deu. Mas ele deu e mostrou para a glória de Deus. Não foi para a sua glória. Hello? Amando a Deus da forma que Deus recebe.
Então eu quero orar por você agora. Esse é o segundo exemplo. E o Senhor disse: se alguém me ama, esse guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E eu e meu Pai viremos e faremos habitação nele. Fazemos na vida dele o nosso lar. Louvado seja Deus. Quero orar por você. Todo mundo gostaria, quem sabe eu, que em 30 minutos tudo tivesse resolvido. Mas é uma semana especial, aprendendo a amar a Deus na qualidade do amor que ele recebe. Então ele recebeu esta maneira de Davi amar o Senhor. Tantos exemplos, podia dar tantos outros, mas ficaria aqui horas. Tantos outros. O que ele fez para Mefibosete, o que ele faz para Jonas, o que ele faz para Saul, seu inimigo número 1. Então ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Faça isso. Procura rever os seus conceitos. Procura aprender Bíblia com quem sabe. Quem sabe eu sou o último a te ensinar. Quem sabe sou muito fraco para você. Quem sabe eu sou muito inexpressivo diante da sua ansiedade, diante da sua intelectualidade. Quem sabe você precisa de gentes melhores. Amém, que você procure alguém que não seja analfa como eu e que te ensine, mas que você não morra dizendo que não amou a Deus como ele precisava ser amado, porque ninguém foi capaz de te ensinar como deveria amá-lo. Seja humilde, seja humilde. Aí você vai ver, que você podia estar andando no caminho totalmente errado. É como eu disse hoje e termino orando. As pessoas ficam justificando: pastor, como eu queria ajudar a obra e não posso. Não pode, porque você está olhando o sustento da tua casa. Vende o arroz que está na tua panela. Vende açúcar que está na tua panela. Vende o reloginho por 10 reais. Vende o seu sofá. Vende. Vá numa igreja que você nem conhece e o dinheiro do pão de amanhã bota no envelopinho. Se não tiver envelopinho, joga os 2 reais debaixo da porta. Ninguém precisa saber que foi você. Ninguém vai saber. Até porque você deverá ter até vergonha de dar 2 reais. Eu não teria, se fosse o meu melhor. Mas Deus estará vendo. Mas quando eu ouço alguém dizer para mim: pastor, aí às vezes eu tenho que responder: meu irmão, fique em paz. Eu vou dizer o quê para essas pessoas que estão há anos na igreja e não aprendem? Porque elas estão priorizando: eu tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água, pastor, eu tenho que pagar o IPTU, pastor, eu tenho que fazer a feira, pastor, eu tenho uma mãe que eu preciso ajudar. Mas ame a Deus na qualidade do amor que Deus precisa ser amado, para que Ele te abençoe. Vamos ser mais humildes, vamos encarar a realidade, e aí sim essa oração que eu estou fazendo cumprirá na sua vida. Você vai receber bênçãos. Aí sim a oração do profeta tem valor na tua vida, senão não tem valor. Porque se eu orar para você do jeito que você possa estar, não estou dizendo que você está, do jeito que você pode estar, vivendo um amor completamente pífaro, como que a minha oração, como é que Deus vai te abençoar? Porque se você não é fiel, Deus te abençoa. Para que ser fiel para ser abençoado? Vou repetir. Se você não é fiel, se você não ama Deus como devia amar, e Deus te abençoa a si mesmo, por que eu tenho que ser fiel para ser abençoado? Aí é aquilo que eu disse no começo: você está debaixo da misericórdia, mas eu estou debaixo do favor. A minha bênção é imendível, é incomensurável. Deus me abençoa de uma forma espetacular, de uma forma sobrenatural. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, por mais uma madrugada em que nós clamamos ao Senhor e queremos te amar, meu Deus, de uma forma legal, de uma forma grandiosa. Queremos te amar na qualidade do amor que tu recebes em todas as esferas. Amar o Senhor quando nós abrimos a boca para dizer algo, repensar. Amar o Senhor quando damos os nossos ouvidos para ouvir alguma coisa, possamos repensar se vale a pena ouvir coisas que não agradam, que são sujas.
Amar o Senhor quando nossos olhos contemplaram o alvo e pensar, meu Deus, se devemos contemplar ou desejar o que nossos olhos têm desejado. Amar o Senhor com os nossos lábios, com a nossa língua, Senhor, com o nosso olfato, com o nosso paladar, porque Jó disse que nós temos que provar as suas palavras como o paladar prova a comida, Jó 13. Nós precisamos, meu Deus, aprender a amar o Senhor. Precisamos, Pai, porque se o Espírito Santo nos colocou esse motivo desta semana, é porque, diante da pandemia, de tudo que o mundo tem vivido, é a consciência cristã que tu está trazendo para nós. Meu Deus, vi a ministra, um pedacinho do vídeo da ministra Damares, dizer que, diante de toda a história deste país, nunca houve tantos bebês estrupados. Que coisa terrível, meu Deus. Está aí para todo mundo ver. A ministra, meu Deus, do governo Bolsonaro, uma mulher de Deus, e que levou ao Senado Federal esta semana passada. E esta semana o assunto continua, porque querem dar uma pena maior a essas pessoas. Nunca houve, meu Deus, vou repetir para este povo ouvir, tantos bebês estrupados, bebês que depois de 6 meses já podem receber, olha que coisa grosseira que vou dizer, meu Deus, segundo a Damares disse diante do Senado, pode receber sexo anal, uma criança, um bebê de 6 meses, e aí todo o seu povo pode ir para a internet, para buscar, para ver se é mentira do pastor Pablo, porque o vídeo está aí viralizando na internet, diante de senadores. E quanto tempo o Magnus Malta lutou contra a pedofilia deste país. E nós, muitas das vezes, fizemos vista grossa, porque a igreja aprendeu a orar só pela sua denominação, aprendeu a orar só pelo seu povo, pela sua família. A gente entra no altar de uma igreja, o pastor está orando pelo neto dele, pelo filho dele, pela esposa dele, pela avó, pela mãe, pelo pai. E esquece que a igreja é do povo, é do Senhor. Nós somos um só povo. Então a nossa oração não pode se resumir à nossa família, principalmente quando nós estamos orando em público, como eu estou fazendo aqui agora. Eu ficar dizendo, Senhor, proteja a Alissa, proteja a Alissa. Não, ela está inclusa na oração, já está inclusa. É a falta do Espírito Santo, Deus. Porque o Senhor disse na palavra, quando o Espírito Santo viesse, ele nos lembraria de tudo que o Senhor falou. E as pessoas não estão fazendo porque não lembram. E por que não lembram? Porque estão sem o Espírito Santo. Estão sem o Espírito Santo porque são convencidos, simpatizantes do Senhor Jesus e não servos do Senhor Jesus. Porque se amar a palavra e obedecer e aguardar, o Pai o amará. É que ele disse, o teu filho, meu Deus. E o Senhor e ele habitaria em nós. E aonde o Senhor habita, nós passamos a entender o que é te amar na qualidade do amor que tu recebes. O que é melhor pedir ao Senhor para que nos dê uma casa em Las Vegas, no Alphaville, no melhor lugar da nossa cidade, do nosso país? Ou que o Senhor, independente de onde nós moramos, se é numa tenda, pedir que o Senhor venha e more dentro de nós. E aliás, é tão maravilhoso o Senhor que não precisamos pedir. Basta guardar a sua palavra e amar os seus mandamentos. Verso 21. Ensina, meu Deus, para elas aprender a humildade. Aprender, meu Deus, que um dia todos prestarão contas ao Senhor. As pessoas perderam a simplicidade. As pessoas perderam o senso. Quando alguém me diz, tu é grosso, tu prega duro demais, é porque nunca leu os 4 evangelhos e o Apocalipse. E ver como o Senhor falava. Porque se as pessoas não entenderem a entoação da tua voz, parece que isso era um Jesus paspalho. Nenhum delegado da voz de prisão pedindo por favor. Nenhuma justiça nos coloca, a não ser as corruptas, um condenado,
para cumprir os seus anos de cadeia numa ilha paradisíaca, tomando suco e água de coco. É dentro de uma cela. Se soubessem como o Senhor Jesus tratou com rigor, com severidade, porque Romanos 11, 22 disse: lembrai-vos da bondade de Deus, mas sem esquecer a sua severidade. Não leia a Bíblia, Deus. Aí querem julgar o pastor Pablo, querem me julgar. Mas que Deus, o Senhor, os abençoe a todos. Porque é melhor que as pessoas fiquem injuriadas com a minha verdade e se façam as minhas inimigas, para cumprir Gálatas 4,16, quando Paulo disse: vos fiz inimigos porque preguei a verdade. É melhor, meu Deus, que isso continue, mas que eu pregue a verdade para essas pessoas e que nasçam novos crentes nessas vidas, que renasçam novas pessoas, novos adoradores, que nasçam pessoas comprometidas com a sua palavra, que nasçam pessoas comprometidas com a verdade, que nasçam pessoas comprometidas com a lealdade. E aí, meu Deus, vou entender que a culpa não é minha. É porque esse evangelho começou podre lá atrás. Começou podre. Eu ainda não era nascido, já estava podre, com as suas raras exceções. E aí estão acostumados com o pastor mercenário, estão acostumados com os fanfarrões, estão acostumados com os que querem vender um amor inexistente, um amor sem juízo, porque o amor do Senhor tem justiça, mas tem juízo. O amor do Senhor tem paz, mas tem morte. Porque nós aprendemos em Deuteronômio 31, tu és o Deus que oferece a morte e a vida, a bênção e a maldição. Que no verso 63 de Deuteronômio 28 diz que o Deus que se alegra com a vitória do seu povo é o Deus que se alegra com a derrota do seu povo quando nós pecamos contra o Senhor. Imagine o Senhor se alegrando com a minha desgraça. Por quê? Porque o Senhor é justo. Se eu erro, o Senhor é engrandecido. Porque aí o Satanás tem que ver que o Senhor é justo e o Senhor não se entristece porque eu sou injusto. Não, eu pagarei por aquilo que fiz. E evidentemente que o Senhor não quer a morte do ímpio. Porque quando o Senhor se alegra, quer dizer que o Senhor é glorificado quando eu erro, é glorificado quando eu acerto, mas quer que a gente se conserta para que venhamos a morar nos céus. Então, meu Deus, abençoa este povo, abençoa essas pessoas que acham que dão esmolas, uma moedinha, um pão velho, o resto de comida para quem bate na porta. Eu já vi, esses dias eu vi, estava numa outra cidade, eu vi alguém dizer: ó, diga que não tem. Como que não tem? Porque está batendo papo, não pode parar o assunto para ir na cozinha, pegar o melhor queijo, pegar a melhor comida, esquentar no micro-ondas e dizer: vem aqui, senta e coma, ou leve para a tua casa. As pessoas, meu Deus, são hipócritas, vivemos uma geração, meu Deus, nojenta. E obrigado por esse tema, aprendendo a amar o Senhor na qualidade do amor que o Senhor recebe. Porque um amante recebe o amor do outro amante, mesmo sabendo que ela não é, ou ele não é o oficial dela. Há esposas e maridos que toleram bucha por causa de interesses e conveniência. Mas o Senhor não. O Senhor não precisa de nós, não depende de nós. O seu amor é puro, é limpo. Muito obrigado, Pai, que todos nós temos aprendido, que todos nós tenhamos aprendido, aonde essa oração chegar, aonde na madrugada alguém ver e assistir e ouvir essas palavras, haja uma reflexão, se na verdade amam a Deus como dizem que amam. Em nome da Santíssima Trindade é que eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado. E amanhã, querendo Deus, no mesmo horário, amar a Deus na qualidade de que Deus recebe. O terceiro exemplo vai ser bênção para a tua vida. E vamos aqui terminar com o exemplo do próprio Jesus de sábado para domingo. Fique na paz.